Diário de Obras. Diário de Obras, no programa Olho Vivo com Fernando Figueiredo, que vai falar sobre as licitações das obras de infraestruturas que estão sendo lançadas aqui no sertão da Paraíba. Muito boa tarde, Fernando, seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila, boa tarde, Fernando, o pessoal que nos acompanha aqui todas as terças na nossa coluna. E essa é a segunda vez que a gente traz esse tema para cá, para a coluna, justamente porque é um tema relevante. A primeira vez a gente discutiu sobre as obras, sobre esse pacote que foram investidos, foram liberados, né, na verdade, mais de 11 bilhões de reais em investimento para infraestrutura e para fazer das cidades do sertão atrativas, principalmente nessas áreas de turismo. E para se ter turismo em um local, precisa, obviamente, de infraestrutura. E hoje a gente veio para comentar um pouco sobre as principais obras que começaram a sair do papel, a ser elaborada a licitação para ter a carta de serviço e, enfim, tocar essas obras para frente. A gente pode até explicar um pouco, né, sobre esse processo licitatório, esse processo legal, porque que demora tanto, né, mas eu tinha um professor lá na faculdade que ele dizia, é o preço da democracia, essa burocratização. Até discordo um pouco dele, mas realmente no Brasil acontece assim, que até sair um projeto, até esse projeto ser concretizado, a gente leva um tempo, mas enfim, essas obras começaram a, de fato, tomar pé de realmente sair do papel. Perfeitamente. A gente tem aí um pacote, né, de 11 bilhões de reais. Pouco mais de 11 bilhões. Pouco mais de 11 bilhões que vão ser investidos aqui no sertão, no turismo, na educação, habitação, mobilidade urbana. Enfim, são diversas áreas que vão ser investidas aqui no sertão da Paraíba. E entre elas nós temos a cidade da astronomia, que vai ser construída em Carrapateira, que faz parte ali do pacote de obras em relação ao radiotelescópio Bingo, que está sendo instalado na cidade de Aguiar. Está tendo a licitação já para a construção da cidade astronômica, Fernando? Isso, exatamente. Essa obra é uma obra enorme, né? Talvez seja a maior obra da cidade. Agora, um ponto importante que a gente sempre fala aqui é porque quando se fala em uma cidade, principalmente do sertão, uma cidade de 20, 30 mil habitantes, a ideia que passa é que é uma cidade pequena, aquele cenário lá de novela que nunca diz o que realmente o Nordeste significa. Essa cidade tem um valor absurdo, né? Um valor cultural, a Priscila sabe muito mais do que eu nessa parte. Tem um valor histórico, tem um valor social. Então, apesar de ser pequena, parece isso, né, que é uma cidade pequena, mas essas cidades aqui do sertão são cidades que contam a história do Brasil. E aí, em Coremas, né, que ali fica perto de Aguiar, Aguiar vai ganhar o radioscópio, o Bingo, que é um dos maiores do mundo, e próximo a ela, para integrar, e faz todo sentido, né, você integra as cidades pequenas para que ele fique um conglomerado, uma zona metropolitana. Próximo a Aguiar é a cidade de Coremas, que vai receber o centro astronômico. Provavelmente, tanto para funcionar como observatório para as faculdades, para as pessoas que moram ao redor, como para congressos e eventos internacionais, justamente para que essas pessoas venham e tenham onde fazer, o que fazer. Inclusive, eu lembro que quando foi anunciado isso, a proposta, que aí eu concordo plenamente com essa ideia, a proposta seria, foi até dito isso, né, que a pessoa vinha de fora, descia em Patos e saía por Cajazeiras e percorria todas essas cidades do sertão, justamente com infraestrutura para receber pessoas para eventos, etc. E dentro desse pacote, Fernando Figueiredo, são tantos Fernandos, né, que eu acabo me confundindo aqui. Na mesa tem dois, tem mais dois ali dentro, mas é isso. Dentro desse pacote que a gente estava falando, que é uma coisa que você, inclusive, defende muito aqui na sua coluna, que é essa integração
da região, né? A gente tem um radiotelescópio Bingo que está sendo construído e instalado em Aguiar. Do radiotelescópio, a gente tem a cidade astronômica que está construindo em Carrapateira. Em Cajazeiras, foi anunciado a construção do Museu de Arqueologia. Na cidade de Souza, a requalificação, né? A reforma e requalificação do Vale dos Dinossauros. Então, a gente tem ali uma concentração na região e na cidade de Patos também o Centro de Convenções do Sertão, que será construído lá, que foi anunciado pelo governador João Azevedo. E a pergunta que eu faço para você, foi levantado, né, depois desse anúncio da construção e tudo mais, em relação à cidade astronômica na cidade de Carrapateira, como você vê essa cidade ser construída na cidade de Carrapateira e não, por exemplo, digamos, na cidade de Aguiar? Foi uma coisa até que o prefeito de Aguiar falou também em relação a isso, que a cidade astronômica seria construída em outra região, né? Que Carrapateira corresponde aqui à região de Cajazeiras, o Aguiar no Vale do Piancó. E aí como é que você vê essa construção da cidade astronômica em Carrapateira, tendo o radiotelescópio instalado em Aguiar? Quer complementar? Inclusive foi uma crítica do prefeito, né? O prefeito Tintim lá de Aguiar, dessa construção não acontecer em Aguiar, né? Eu vejo com outros olhos, né? Acho que quem acompanha aqui a coluna já viu a minha opinião sobre essa situação. Como está hoje, o prefeito de Aguiar tem razão, porque são áreas distintas. Então, Aguiar é uma cidade, pertence a uma zona metropolitana, Coremos é outra. Dessa forma, realmente faz sentido, porque são economias completamente distintas. Só que se a gente parar para pensar que são cidades complementares, você pensa que esse radiotelescópio e que essa cidade de astronomia não veio para uma cidade específica, veio para o sertão da Paraíba. Quando a pessoa vier de fora, ela não vem direcionada a uma cidade. Então, faz agora mais do que sentido o que eu venho dizendo, que é a criação da zona metropolitana do sertão. E, mais do que isso, o que eu uso principalmente como argumento é um argumento factual, que é o nosso vizinho. Já aconteceu isso na zona metropolitana do Cariri. Você pode pesquisar aí, você vai encontrar que são 9 municípios, 9 cidades participam dessa zona metropolitana, e lá, enquanto foi separada, era completamente diferente de quando uniu-se nessa zona metropolitana o grau de desenvolvimento, duplicação das vias que ligam essas cidades, incorporação do PIB das cidades maiores com as menores. E, por exemplo, uma obra dessa lá não causaria dano algum, porque o telescópio e a cidade viriam para a zona metropolitana do Cariri. Então, tanto Aguiar se aproveitava dessa economia, quanto Carrapateira se aproveitava da economia lá de Aguiar, e ambos dividiam os lucros, os bônus dessa industrialização do sertão. Então, eu defendo isso, né? Eu defendo muito, inclusive, que seja visto. Inclusive, lá na zona do Cariri, criou-se essa zona metropolitana justamente quando houve um governador que era da região, enquanto tiveram governadores que eram da capital de Fortaleza ou de outros estados, ninguém olhou para essa questão. E aqui no sertão, creio eu que seja uma das saídas. Quais foram os critérios adotados pelo governo para a escolha da cidade da Porque antes falavam-se em Crajubá, né? Você está falando do Ceará? Antes falava em Crajubá. Ele estava falando em relação à Carrapateira. É porque Fernando trouxe para a gente, ele trouxe para a gente o exemplo que acontece no Cariri, né? Que é uma região metropolitana que deu certo e que pode e deve dar certo também aqui na nossa região, para a gente poder realmente integrar todo o sertão, para que todos os municípios, toda a região, ela consiga, né, ter a sua parte ali. E principalmente, inclusive a gente estava até conversando em off, como o turismo, ele faz com que a região cresça, né? Se a gente tem essa integração entre as cidades, entre os municípios, entre as regiões, a gente tem um aumento de turistas, que são uma economia que vem de fora, né, Fernando? Sim. Os critérios de escolha, primeiro foi a proximidade. Só que a gente sabe, né? Isso é fato que há interesses políticos. Então, provavelmente os políticos que pertencem ao domicílio eleitoral de Carrapateira, eles foram mais eficientes em trazer
essa infraestrutura para a cidade de lá do que os que pertencem à Aguiar. Foi pouco mais de 11 bilhões de investimento nessas áreas. Então, praticamente todas as cidades ganharam, né? Aí houve essa proximidade e um interesse político. Quando juntou-se esses dois, saiu para Carrapateira. Só o Cidade da Astronomia foram 30 milhões. 30 milhões, exatamente. Inclusive, a licitação está aberta, né? São mais de 30 milhões de reais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo licitatório, que aí a gente já entra nas empresas para a construção, né? Do espaço, que é a cidade da astronomia. Isso. E é uma área, né, que a gente torce para que saia na maior lisura possível, porque, visto o histórico do Brasil, são das licitações onde ocorrem, né, as maiores fraudes, e a gente espera, de verdade, eu creio que eu falo por todos aqui, que espero que dessa vez, né, nessas obras não saia, porque o sertão realmente precisa, não o sertão, mas como o Brasil inteiro, e vai ser muito bom, a gente estava até discutindo aqui nos bastidores, como vai ser benéfico para Paraíba e para o sertão atrair turistas, né, vir uma economia de fora para agregar valor às nossas cidades. O processo licitatório, ele é dessas obras, né? O que muda é o rigor que se faz esses processos, né? Como está numa faixa acima, né? Na maior faixa que tem no Brasil da lei de licitações, que é acima de 4 milhões, então tem um sistema próprio para fazer essas licitações, segundo tem uma lei própria, né? Antes era 8.666, agora mudou, então vai ser de concorrência. As empresas vão se qualificar, as empresas que têm capacidade, né, capacidade técnica, então tem que ter uma estrutura financeira e um porte técnico suficiente, elas vão se candidatar nesses trâmites, tem que ser empresas de engenharia, óbvio, e que tenha já um acervo, que seu corpo técnico já tenha executado obras ou maiores ou parecidas com essa. Tem que ter um histórico. Isso, um histórico. Esse histórico é justamente o que a gente chama de acervo, né, que já tem que ter construído antes, então tem que ter um corpo técnico que já tenha atuado nessas áreas, aí vai para a concorrência e aí vence o menor preço. O Estado já deu o orçamento e o quanto vai ser liberado para construir essa obra. E aí as empresas vão dizer quanto elas conseguem baixar para fazer essa obra que o Estado quer. Então, o Estado foi lá e qualificou como 30 milhões. E aí as empresas vão fazer pelo menor preço possível essa obra. É uma espécie de negociação com o Estado. Isso, negociação. Aí quem baixar mais, quem lançar uma proposta de menor preço, claro, atingindo todos os critérios legais para construir, vai ganhar a licitação. Entregando um prédio, né, uma construção de qualidade dentro de todos os parâmetros e que seja o menor preço. Está a licitação, né, o máximo, o valor estimado é de R$ 30.092.036,19. Esse aí é o teto máximo que foi liberado pelo governo. E as empresas especializadas, elas têm até às 10 horas do dia 4 de abril de 2025 para mandar suas propostas e poder participar da licitação. Fernando, você acredita que existe alguma empresa no nosso estado que tenha capacidade de concorrer nessa licitação? Tem inúmeras. Temos muitas? Tem muitas. Campina Grande, pode citar aqui, vai que eles querem patrocinar, né? A Rocha Cavalcante de Campina Grande é uma empresa fantástica, né? Uma empresa gigante, em termos nacionais, inclusive. Tem em Patos, a Niemeyer, tem outros, né? Inclusive, ela está aqui na obra de Buqueirão, né? Da transposição? Não, da estrada, né? Da estrada de Buqueirão, da pavimentação, né? A gente, no sertão tem alguma empresa que poderia... Tem também, Souza tem algumas Souza empresas. Também, né? Tem aqui em Cajazeiras também tem empresas que... Seria muito bom se fosse alguém aqui da região, né? Isso influencia na decisão do governo? Pelo fato de ser mais próximo? Nessa licitação não influencia, mas algumas é prevista o edital. Inclusive a duplicação da BR-230, que é de Campina, da entrada de Campina até a Feira de Farinha, que é agora que estão fazendo, na próxima Meio do Mundo, o pessoal chama lá, houve um processo de contestação da licitação porque ganhou uma empresa de fora por um valor muito, muito pequeno, a diferença, né? A empresa de fora baixou muito pouco com relação à empresa de lá, de Campina. E aí contestou na justiça porque essa diferença era melhor agraciar a empresa local. A diferença não era tão grande, né? Então, Fernando... O Brasil tem brecha para tudo. Então, se tiver um bom advogado, você consegue. Isso é verdade. Fernando,
estamos chegando aqui, estamos falando com o Fernando Figueiredo, nosso diário de obras, hoje trazendo aí as licitações que estão abertas, né, nos pacotes de obras de infraestrutura aqui para o Sertão, e um deles é a cidade de astronomia, mas a gente também tem o Museu de Arqueologia de Cajazeiras. Já foi aberto o processo de licitação? Ainda não, está em processo, e aí já cabe dizer, né, que a gente pode dizer que o Sertão vai virar um canteiro de obra literalmente, porque quando saem as licitações de Souza, Souza vai ter um parque, uma Vila Olímpica, vai ter a expansão do Vale dos Dinossauros, Cajazeiras vai ter também inúmeras obras, estradas, Serra Grande, de Uiraúna para Posto José de Moura. Então, são inúmeras obras, e se essas obras ocorrerem concomitantemente, né, se elas forem no mesmo período, o Sertão vai virar literalmente um canteiro de obra, e é isso que a gente espera, né? E que essas obras tragam também gente de fora para que o Sertão possa crescer, né?